Vou te contar algo que mudará a sua vida, se você entender bem. As pessoas mais ricas do mundo são 75% empresários, 15% investidores, 7% herdeiros de riquezas, 3% atletas, artistas e famosos e 0% funcionários, que apenas recebem salários. Então, se quiser saber como administrar seu dinheiro como 1%, você precisa entender o que essas quatro primeiras categorias têm em comum. Vamos analisar. Empreendedores possuem empresas, investidores possuem ativos, herdeiros possuem fundos. Por fim, atletas, artistas e famosos possuem habilidades raras. Para ficar claro, se você não possui algo, você que é possuído. Esse é o segredo que muita gente não percebe. Então, como começar a possuir coisas como 1%? Bem, você precisa seguir a regra dos 25, 15, 50 e 10. Desenvolvi essa regra para que qualquer pessoa, independente de sua renda, consiga administrar seu dinheiro como os 1% mais ricos. Porque a verdade é que não se trata de quanto você ganha, mas sim de como você administra o que ganha. Não sou apenas um youtuber. Na verdade, uso essa regra há décadas. E ela me permitiu tornar-me um multimilionário, embora tenha começado sem dinheiro e sem qualificações. Então, vamos lá. Os primeiros 25% da sua renda devem ser destinados ao crescimento. Esses são os 25% que trabalham para você. Por crescimento, não me refiro a nenhum tipo de bobagem mental sobre crescer como pessoa com o poder da meditação. Refiro-me a usar esse dinheiro para comprar coisas que aumentam de valor. Veja, quando a maioria das pessoas recebe o salário, elas pagam as contas e depois gastam o restante em coisas inúteis que nem se lembram de ter comprado. É exatamente por isso que 99% das pessoas estão estagnadas sem possuir nada de valor. A verdade é que tudo isso é planejado. O sistema quer que enriqueçamos por uma semana e fiquemos sem dinheiro no final do mês, esperando o próximo pagamento. Assim, não conseguimos respirar e somos forçados a trabalhar ainda mais no mês seguinte só para nos mantermos. Isso é, na prática, a escravidão moderna. Veja bem, os escravos costumavam trabalhar todos os dias sem remuneração, mas recebiam comida, abrigo e água de graça. Atualmente, as pessoas trabalham quase todos os dias e são pagas. Porém, seu dinheiro é gasto principalmente com comida, abrigo e água. A única coisa que mudou foi a ilusão de liberdade. Ao entender isso, você pode começar a reagir pegando os primeiros 25% de sua renda e colocando-os diretamente em ativos. Pode ser qualquer coisa que se valorize com o tempo e coloque dinheiro no seu bolso. A ideia é que, enquanto você está trabalhando, os seus ativos estão trabalhando para você em segundo plano. Eventualmente, esses ativos podem até render mais dinheiro do que o seu trabalho. Você pode achar que não tem dinheiro suficiente para investir em ativos, porém, você precisa encontrar o dinheiro, pois quanto mais cedo começar, melhor. Vou te mostrar algo que o deixará boquiaberto. Este é o Billy. Ele começou a investir US$ 200 por mês aos 20 anos. E este é o Phil. Ele só começou aos 30 anos, mas para recuperar o atraso investiu 300 por mês. Agora, vamos avançar rapidamente até o momento em que ele já tem 60 anos e já pararam de investir. Agora, vou dar ao Phil uma bengala e vou colocar óculos no Billy. Pronto, assim está melhor. Agora vamos somar o quanto cada um juntou. Billy investiu US$ 200 por mês durante 40 anos, o que dá um total de US$ 96.000. Já o Phil investiu US$ 300 por mês durante 30 anos, o que dá um total de US$ 108.000. Então, Phil acabou tendo mais dinheiro, certo? Porque economizava mais a cada mês. Bem, não exatamente, porque eles estavam investindo em vez de apenas economizar. Se assumirmos um retorno médio anual de 10%, que é o retorno médio do SP500 nos últimos 100 anos, os números começarão a parecer um pouco diferentes. O investimento de Phil valerá US$ 678.146. Nada mal. Por outro lado, o investimento de Billy valeria incríveis US$ 1.264.816. Não é uma loucura? Billy investiu US$ 12.000 a menos, mas acabou com quase US$ 600.000 a mais. Tudo porque começou mais cedo. Esse é o poder do crescimento composto. É por isso que você deve começar agora, mesmo que seja pouco, porque esperar custará mais do que você imagina. Mas como você pode de fato começar? Bem, o primeiro passo é selecionar seus ativos de crescimento. Há muitas maneiras de fazer seu dinheiro crescer, mas nem todas elas têm o mesmo risco ou recompensa. Portanto, gosto de pensar nelas como uma escala que vai de relativamente seguro e estável a alto risco e alta recompensa. Na ponta de menor risco, temos fundos de índice.
Sinceramente, é por aqui que a maioria das pessoas deveria começar. Não precisa ser específico, você pode simplesmente comprar uma fatia de todo o mercado, como no SP500 que mencionei anteriormente. Não precisa verificar gráficos ou cronometrar o mercado, basta deixá-lo parado e crescer silenciosamente em segundo plano. Depois, temos os imóveis. Podem ser imóveis para aluguel se tiver dinheiro, ou FIs, se não tiver. Os FIs permitem que você invista em imóveis sem comprar uma propriedade. É como comprar uma pequena participação em um prédio com várias outras pessoas. No meio estão as habilidades. Aprender uma habilidade que lhe dá dinheiro é, sem dúvida, o retorno sobre investimento mais rápido que você verá. Estou falando de coisas como copywriting, edição, vendas, programação, qualquer coisa que você possa usar de fato para gerar renda. Ao contrário de ações ou propriedades, ninguém pode tirar o dinheiro de você, mas leva mais tempo para aprender, e é por isso que está mais acima na escala de risco do que os outros dois. Mais acima, temos negócios online. Coisas como dropshipping e venda de produtos digitais podem render muito, mas exigem muitos esforços e você precisa estar pronto para fracassar algumas vezes antes de se firmar. Depois passamos para ações individuais. Sei que é tentador tentar escolher a próxima Tesla, mas a menos que você tenha estudado muito e saiba mesmo o que está fazendo, estará basicamente adivinhando. Então, se for fazer isso sem preparo, vá com calma e trate como um hobby e não como uma estratégia principal. E no topo da lista estão os investimentos alternativos. Estou falando de Bitcoin, Ethereum, NFTs, ouro, vinho, tênis, etc. Dá para ganhar dinheiro com isso? Com certeza. Dá para perdê-lo da noite para o dia? Também, com certeza. Já experimentei alguns deles, mas nunca arrisco mais do que posso perder. Eles são tiros no escuro, divertidos de experimentar, mas não são onde você constrói riqueza a longo prazo. Então, se eu fosse você, começaria com as coisas que realmente constroem uma base, que são os fundos de índice e as habilidades de alta renda. Aí, à medida que você ficar mais confiante, poderá avançar com o restante. Agora que você sabe em que investir, precisamos falar sobre como investir, porque se você estiver investindo no tipo de conta errada, poderá pagar milhares em impostos desnecessários sem nem mesmo saber. Por isso que a segunda etapa é providenciar contas com benefícios fiscais. Certo, vou te mostrar a maneira inteligente de economizar legalmente o máximo de dinheiro possível. Antes de começarmos, lembre-se de que não sou um consultor financeiro, estou apenas compartilhando o que fiz pessoalmente ao longo dos anos. Ok, vamos começar com o Reino Unido. Uma das melhores opções são as ações ISA. Você pode investir até 20 mil libras por ano e tudo o que ganhar é isento de impostos. Você pode configurar uma plataforma como Trading 212. Você só precisa selecionar as ações ISA ao se inscrever. Como eu já pretendia falar sobre o Trading 212 de qualquer maneira, entrei em contato com eles para ver se estariam interessados em patrocinar essa parte do vídeo. Eles concordaram e também estão oferecendo uma ação fracionada grátis no valor de até 100 libras para quem usar o código Tilbury ao criar uma conta. Você também pode convidar seus amigos e assim que eles depositarem fundos em suas contas, vocês receberão uma ação fracionada grátis. Se você tem um emprego formal, provavelmente tem acesso a um plano de aposentadoria. No geral, você investirá 5% e seu empregador contribuirá 3%. Isso é basicamente dinheiro grátis. Você não paga nenhum imposto sobre esse dinheiro enquanto ele está crescendo. Você só paga imposto quando retira mais tarde. Se você estiver nos Estados Unidos, essa configuração é um pouco diferente. A Roth IRA é uma das melhores contas que você pode abrir. Você investe dinheiro sobre o qual já pagou impostos, mas cada centavo ganho cresce totalmente livre de impostos. E quando você se aposentar, poderá sacar o dinheiro sem nenhum imposto. O limite dessa conta é de $7.000 por ano, se tiver até 50 anos. Até mesmo os bilionários usam essa conta. Peter Thiel, um dos responsáveis pelo PayPal, afirmou ter gerado seu Roth IRA em mais de 5 bilhões de dólares. Ele fez isso, investindo em empresas com alto crescimento em estágio inicial, incluindo o PayPal e o Facebook, cujos valores aumentaram significativamente. Temos ainda o 401k, que é basicamente a versão americana de uma pensão. O dinheiro que você deposita sai de seu contra-cheque antes dos impostos. Ele também cresce com o tempo sem ser tributado enquanto estiver sendo investido. E se o seu empregador oferecer contribuição, não deixe de aceitá-la. Sei que muitos de vocês não estão no Reino Unido ou nos Estados Unidos, então aqui vai uma lista de todas as contas com vantagens fiscais que encontrei. Espero que você possa encontrar uma nessa lista que permita aproveitar a economia de impostos que seu país oferece. O problema é que muitas pessoas abrem essas contas, depositam dinheiro todo mês e acabam não investindo em nada. Isso nos leva à terceira etapa, começar a investir de fato. Agora que você já escolheu seus ativos de crescimento e criou sua conta, seja no Trading 212, Vanguard ou em qualquer outro, é hora de realmente colocar seu dinheiro para trabalhar.
A melhor coisa que você pode fazer é configurar uma transferência mensal que vai direto da sua conta bancária para a sua plataforma de investimentos, de preferência no dia do pagamento. Dessa forma, você nunca ficará tentado a gastar o dinheiro parado na sua conta. Após depositado, você não precisa mexer em gráficos ou ficar monitorando o mercado. Basta procurar alguns fundos de índice. Um dos métodos mais populares é criar uma carteira de fundos gratuitos. O primeiro, normalmente, é um fundo de índice de ações americanas, que basicamente investe em muitas empresas dos Estados Unidos, como Apple e Amazon, por exemplo. O segundo é um fundo de índice de ações internacionais, que é semelhante ao fundo baseado nos Estados Unidos, mas em vez disso cobre empresas fora dos Estados Unidos. E o último é chamado de fundo de títulos, que ajuda a proporcionar estabilidade, pois geralmente é menos volátil que as ações e pode ajudar a suavizar altos e baixos do mercado. Vou lhe mostrar como configurar algo assim na Trading212. Se você ainda não se inscreveu, deixarei um link na descrição. Se você já se inscreveu nos últimos 10 dias, pode ir até a seção de códigos promocionais da Trading212 e digitar o código Tilbury para receber uma ação fracionada grátis no valor de até 100 libras. Esse é um bom incentivo para que você comece a investir. Em seguida, vai até os gráficos e clique no ícone de mais. Agora você pode selecionar as ações que deseja incluir na sua carteira. Para o nosso fundo de ações americanas, vamos procurar o SP500. Esse da Vanguard deve servir bem. Se você estiver nos Estados Unidos, também poderá escolher o Fundo de Índice de Ações Total da Vanguard, conhecido como VT-SAX. Esse fundo é como possuir uma pequena parte de 500 das maiores e mais famosas empresas dos Estados Unidos, como Apple, Amazon e Coca-Cola. A propósito, observe os termos de acumulação ou distribuição desses parênteses. Pessoalmente, sempre opto pela acumulação, pois ela reinveste seus dividendos de volta nas ações automaticamente. Então, vamos procurar o próximo, que é o nosso fundo internacional. Para isso, vamos selecionar o ETF iShares MSCI World UCITS, com o ticker IWDA, e tocar em adicionar à carteira. Esse fundo é como ter uma coleção de empresas de todo o mundo. Ele inclui grandes empresas de lugares como Europa, Japão e Canadá. Agora, nosso fundo de títulos. Vamos procurar o ETF da iShares USD Treasury Bonds de 7 a 10 anos UCITS, com o ticker IBTM, e toque em adicionar à carteira. Esse fundo é como emprestar dinheiro ao governo dos Estados Unidos. Eles prometem devolver o dinheiro com um pequeno extra, o que ajuda a manter seu dinheiro seguro e estável, mesmo que as ações subam ou desçam. Certo, agora que foram adicionados, podemos clicar na seta para ir para a próxima etapa. Nessa página, você pode ajustar a alocação percentual do seu dinheiro para cada fundo. Caso opte por uma abordagem agressiva, isso envolve investir mais em ações, que podem crescer mais rapidamente, mas também podem subir e descer muito. Por exemplo, você pode escolher uma combinação de investimentos onde 90% do seu dinheiro esteja em ações e apenas 10% em títulos. Essa configuração tem o potencial de gerar grandes retornos, mas também apresenta altos e baixos no curto prazo. Se preferir um pouco menos de risco, mas ainda quiser uma chance de altos retornos, uma abordagem um pouco menos agressiva pode ser mais adequada, com cerca de 80% em ações e 20% em títulos. Não se deixe desanimar pelo termo agressivo. Como regra geral, quanto mais velho você for, mais títulos você deve ter. Assim, vamos fazer com que o SP500 sejam 60% e o iShares World Fund seja 30% e o Bond Fund seja 10%. Clique em Próximo e depois em Auto Investir. Essa projeção de valor é realmente incrível, pois mostra quanto dinheiro você pode ganhar com base em médias históricas. É claro que quando você investe, pode receber de volta menos do que investiu, pois os investimentos podem subir e descer. Mas ainda assim, é uma ótima maneira de ter uma ideia de quanto você pode ganhar a partir de projeções baseadas em dados. Quando seu investimento estiver automatizado, seu trabalho será simples. Pare de se preocupar e vá ganhar mais dinheiro. Porque a verdade é que as pessoas que constroem riqueza não são as que escolhem as ações mais sofisticadas. Elas são as que mais investem de forma consistente ao longo do tempo. Isso significa que seu foco agora deve ser aumentar sua renda para que você possa aumentar seus investimentos. É aqui que o desenvolvimento de habilidades que falei na primeira etapa realmente começa a entrar em jogo. Se você ainda não o fez, aprenda algo de valor. Implemente isso como uma renda extra. Gere mais dinheiro e, em seguida, coloque-o de volta em seus investimentos. Os próximos 15% de sua renda devem ser destinados à estabilidade. Esses são os 15% que mantêm você no jogo. Muita gente não se dá conta de que nem todo o dinheiro deve ser aplicado em investimentos ou gasto. Parte dele precisa ser reservado para proteger seu progresso. Queria que alguém tivesse me dito isso quando eu era mais jovem, pois tive que aprender da maneira mais difícil.
Eu não cresci com dinheiro, então quando fiz 18 anos e precisei de um carro para trabalhar, eu não tinha nenhuma poupança guardada. Então fiz o que a maioria das pessoas faz. Fiz um empréstimo e comprei um pequeno carro alemão, um VW Golf. Até comprei um aparelho de som novo com o dinheiro que sobrou. E por uns 3 meses me senti como se estivesse no topo do mundo. Então, do nada, o motor explodiu. Eu não tinha apoio, nenhuma rede de segurança, nenhuma ideia do que fazer. E para completar, se eu não consertasse o carro, perderia meu emprego. Então fiz ainda mais empréstimos que se acumularam em mais dívidas, mais pressão e mais estresse. Para mim, aquele carro não apenas quebrou, ele detonou minhas finanças e me atrasou um ano inteiro. Se eu tivesse apenas 15% reservados para a estabilidade, estaria em uma situação completamente diferente. A maioria das pessoas não tem problema com dinheiro, elas têm um problema de estabilidade. Uma conta inesperada e tudo vai por água abaixo. Mesmo que esteja investindo, você será forçado a vender seus investimentos em um momento ruim, o que pode levar a uma perda. É por isso que você precisa de uma margem de erro em sua vida. Vamos ver como fazer isso. A primeira etapa é calcular seu fundo de estabilidade. Para fazer isso, primeiro você precisa listar suas despesas principais. Essas são coisas como alimentos, aluguel, serviços, transporte e qualquer serviços essenciais, como conexão de internet que você pode precisar para trabalhar, mas não para Netflix. Todas essas coisas combinadas devem lhe dar um total. Esse número é chamado de sua referência mensal. Digamos que isso totalize cerca de US$ 1.500 por mês. Agora pegue esse número e multiplique-o por 5 meses. Isso será igual ao fundo de estabilidade ideal que você deve buscar economizar. Assim, nesse exemplo, esse valor deve ser de US$ 7.500. Então, todos os meses, ao receber seu salário, 15% dele deve ser destinado à formação desse valor. Você pode pensar que isso é bastante extremo, e admito que está mais para a cautela. Porém, sei por experiência própria que quando a vida aperta, ela aperta de uma vez, sem aviso. Então, se você tiver só alguns meses poupados, talvez ainda passe aperto. A segunda etapa é guardá-lo corretamente. Agora que você já estabeleceu seu fundo de estabilidade, não cometa o erro de deixá-lo no lugar errado, pois o local onde você põe esse dinheiro é tão importante quanto tê-lo. E por esse motivo, tenho 3 regras que sempre sigo. Em primeiro lugar, ele deve ser de fácil acesso. Esse dinheiro tem que estar disponível dentro de 24 horas no máximo, então não o aplique numa conta que te penalize por um saque antecipado ou que não permita que você o toque por 5 anos em troca de um pouco mais de juros. Já vi pessoas perderem seus empregos e ainda assim não conseguirem acessar seu fundo de estabilidade. Isso anula todo objetivo. Quando as coisas dão errado, você precisa de rapidez, não de um período de espera sem sentido. Em segundo lugar, o risco deve ser zero. Esse não é o dinheiro com o qual você investe, joga ou busca retornos. Faça o que quiser, falo sério, faça o que quiser, mas não coloque sua reserva de emergência no mercado de ações, nem mesmo se parecer seguro, porque quando ocorre uma emergência, o mercado pode estar em baixa. O mesmo vale para criptomoedas, títulos de longo prazo ou qualquer outra coisa que se destine a crescer ao longo dos anos. Em terceiro, ele deve sempre render. Embora esse não seja o seu pote de crescimento, isso não significa que ele deva ficar preso em uma conta sem render nada. Você quer que ele esteja em algum lugar que renda um pouco enquanto aguarda, sem nenhum risco. Isso porque, se você deixar em algum lugar com juros zero, ele será consumido pela inflação, pois o dinheiro fica menos valioso com o tempo. É aí que entram as contas de poupança com juros altos. No momento da gravação desse vídeo, você encontra contas poupança com taxas de juros de 4 a 5% e sem taxas se precisar sacar o dinheiro. Deixarei alguns bancos na descrição. Eu recomendaria dar uma olhada no SoFi, Ally e Marcus by Goldman Sachs, pois eles oferecem taxas interessantes e são segurados pelo FDIC, assim seu dinheiro está seguro. A terceira etapa é juntá-lo rapidamente. A maioria das pessoas acha que leva anos para juntar um fundo de estabilidade decente, mas se você for esperto, não precisa demorar nem perto disso. Quando eu estava juntando minhas economias, usei 3 táticas que complementavam umas sobre as outras. O uso de todas elas me ajudou a acelerar muito a velocidade com que eu conseguia economizar. A primeira tática é a chamada de varredura do contra-cheque. É quando você pega 15% de sua renda no momento em que ela chega e transfere diretamente para a sua reserva de emergência. Você pode automatizar isso com um débito automático ou uma transferência programada, de modo que fique completamente sem intervenção, assim como fizemos com os 25% que vão para o crescimento. A segunda tática é a promessa de ressarcimento. Essa é uma promessa que você faz a si mesmo de que, se usar o seu fundo de estabilidade, ele será imediatamente ressarcido. Digamos que você quebre seu retrovisor e o conserto custe 250. Tudo bem, é para o que o fundo serve.
Mas na próxima vez que você receber um pagamento, você deposita esses 250 de volta como se nunca tivesse saído. A terceira tática é o truque de economizar gastando. Essa pode parecer um pouco maluca, mas você pode fazer isso usando aplicativos de arredondamento. Eles arredondam cada compra para o dólar mais próximo e depositam a diferença na sua poupança. Portanto, se você gastar 3 dólares e 60 centavos, ele arredonda para 4 e deposita 40 centavos. Parece pouco, mas aumenta rapidamente e você nem vai perceber. Outra maneira de fazer isso é com o cashback. Se você estiver usando um cartão de crédito com cashback e pagando toda a fatura todos os meses, pegue essas recompensas e coloque-as diretamente no seu fundo de estabilidade. Quando seu fundo de estabilidade estiver totalmente abastecido, você tem duas opções. Você pode transferir esse dinheiro para o fundo de crescimento ou transferi-lo para os 10% finais, sobre os quais falaremos mais adiante. Os próximos 50% de sua renda devem ser destinados a seus itens essenciais. São 50% que alimentam você, não seu ego. Surpreendentemente, mais de 60% dos norte-americanos que ganham mais de 100 mil dólares por ano ainda vivem de salário em salário, pois a maioria está muito envolvida em tentar parecer rica em vez de realmente ficar rica. Isso mostra que você pode ter um ótimo salário e ainda assim se sentir falido todo mês, porque não se trata de quanto você ganha, mas de quanto você desperdiça. Vou lhe mostrar o que quero dizer. Este sou eu, com 20 anos, e este é meu amigo. Aparentemente, ele parecia ter tudo, camisa de grife, relógio caro, e estava sempre gastando mais do que eu. Eu era o oposto, blusa folgada, relógio barato, apenas o básico. Claro, minha noção de moda poderia ter sido melhor. Eu poderia, pelo menos, ter comprado umas roupinhas bonitas e baratas, mas eu era jovem, então me deu um desconto. Mas aqui está o que as pessoas não viam. Ele tinha 43,20 dólares na sua conta e algumas faturas do cartão de crédito vencidas, enquanto eu tinha mais de 1.000 dólares aplicados em investimentos em um fundo de estabilidade decente. Aprendi com a minha experiência desastrosa no empréstimo do carro e trabalhei arduamente para recuperar meu dinheiro, o que significou cortar todos os gastos desnecessários e ter essa aparência. Embora tudo isso não possa parecer muito, lembre-se de que o dinheiro valia muito mais naquela época. Esses 1.000 dólares foram o começo e essa é a parte que a maioria das pessoas não percebe. A riqueza não é o que você vê, é o que você não vê. Mas eu entendo. É fácil justificar as melhorias dizendo coisas como: preciso de um carro mais seguro, esta nova casa fica mais perto do trabalho e eu mereço uma boa refeição fora. Mas é justamente aí que o estilo de vida começa a se deteriorar. Então, como manter tudo sob controle? Bem, a primeira etapa é definir claramente o que é essencial. Muitas pessoas não vão gostar desse exemplo, porque o que muitos consideram essencial hoje em dia é, na verdade, apenas luxo. Itens essenciais são aqueles que mantêm você vivo e funcionando, ou seja, seu aluguel ou financiamento, mantimentos, serviços, transportes, seguro e roupas. Não as roupas de grife mais recentes, apenas o que você precisa de verdade. Agora vamos falar sobre o que não conta. Comer fora não é essencial, nem a assinatura da Amazon que você esqueceu, a academia que você não frequenta desde janeiro, ou um monte de serviços de streaming que você sempre quer cancelar e a lista continua. Se você estiver indo à academia, a história é diferente, mas muitas pessoas se inscrevem em coisas que nunca usam. É por isso que uma das coisas mais fáceis a se fazer para liberar dinheiro é examinar seus extratos bancários e cancelar tudo o que não estiver usando. Pense consigo mesmo. Se isso não estiver te ajudando a viver, trabalhar ou manter-se saudável, provavelmente não pertence aos seus 50%. Então, por que eu recomendo limitar a 50%? Bem, porque uma pessoa média já está gastando de 60% a 70% de sua renda com o que considera essencial. Então, ao fixar seu estilo de vida em 50%, você é forçado a, de fato, eliminar o que não precisa. Isso também muda sua mentalidade de querer gastar mais do que ganha, para querer ganhar mais e aumentar sua renda, o que é algo que você deveria fazer sempre. A segunda etapa é reduzir as duas categorias principais. Muitas pessoas falam em cortar os pequenos gastos, como o café da Starbucks. Sinceramente, eu mesmo sou culpado por dizer isso. No entanto, se quiser causar o maior impacto, primeiro precisa se concentrar nas duas categorias principais. Vamos começar com a moradia. Para a maioria, essa é a maior despesa, mas ela não precisa crescer com a sua renda. Sempre renegocie seu aluguel quando o contrato terminar. A maioria dos proprietários prefere manter um inquilino a ter que passar pelo incômodo de anunciar, limpar e mostrar o local novamente. Mesmo uma pequena redução ou congelamento pode lhe poupar milhares. Se quiser ir mais longe, pense em truque da moradia.
Pode ser alugar um quarto vago, dividir a casa com amigos ou até mesmo voltar a morar com seus pais enquanto você constrói sua reserva. Se der para limitar a moradia à metade do seu fundo de itens essenciais, então esse é um bom lugar para ficar. Agora, vamos falar sobre transportes. Despesas de veículos são uma das maiores assassinas de riqueza. As pessoas locam carros novinhos por causa do status e acabam pagando durante anos por um passivo que se deprecia. Por isso, que sempre recomendo comprar carros usados e confiáveis, que já tenham sofrido a maior parte de sua depreciação, pelo menos até que sua renda possa sustentar um carro melhor. Com isso, não quero dizer que você pode pagar por ele. Ele deve ser menos da metade do seu fundo essencial. Em áreas urbanas ou caminháveis, você pode até considerar se livrar totalmente do carro, pois isso pode liberar centenas de dólares por mês. Porque não são apenas as prestações do carro que você economiza, mas também o seguro, a manutenção e as taxas de estacionamento. Tudo somado pode representar uma grande economia. Depois de ter essas duas áreas sob controle, passo para a terceira etapa. Use regras, não força de vontade. Quando você está cansado, estressado ou simplesmente entediado, sua força de vontade desaparece. E é exatamente por isso que o top 1% não dependem dela. Em vez disso, eles criam sistemas que fazem as escolhas certas automaticamente. Quando estava construindo minha riqueza, eu tinha um sistema simples que me mantinha nos trilhos. Toda vez que me sentia tentado a comprar algo e não tinha certeza se era essencial, eu me fazia algumas perguntas importantes. Essas perguntas me impediam de comprar coisas que eu não precisava e me ajudavam a manter o foco no objetivo maior. Primeiramente, se pergunte: essa é uma compra por impulso? Se a resposta for não, então compre. É provável que você já esteja pensando há algum tempo, e se ela se encaixa nas categorias essenciais que discutimos anteriormente, então é uma escolha óbvia. No entanto, se a resposta for sim, então é hora de usar a regra dos 7 dias. O truque por trás disso é fazer uma pausa de 7 dias antes de comprar qualquer coisa. Depois desses 7 dias, pergunte a si mesmo novamente se ainda quer o produto. Na maioria das vezes, a resposta será não. Esse é o aspecto engraçado de esperar 7 dias. Muitas vezes você se esquece de tudo, pois a empolgação se esvai e no fim das contas não era tão importante assim. Mas se depois de 7 dias você ainda quiser comprar, é hora de fazer a próxima pergunta. Você está comprando pela marca ou pelo valor? Se a resposta for marca, então não compre. É provável que você esteja sendo atraído por um ótimo marketing. Se for um produto essencial, haverá uma alternativa sem marca que fará o trabalho tão bem quanto, se não melhor. É aqui que a maioria das pessoas faz besteira. As pessoas ricas não jogam dinheiro em marcas porque gostam do marketing. Elas realmente pensam no valor. Então, o que realmente significa valor? Bem, se você comprar um par de botas por $60 e usá-lo 100 vezes, isso dá 60 centavos por uso. Um bom valor. Mas se você comprar um par de tênis de grife no valor de $200 e usá-lo 2 vezes, serão $100 por uso. E comprar muito barato também não é inteligente. Quer dizer, uma camiseta de $5 que se desfaz na lavagem também é desperdício de dinheiro. Então, não busque marcas, busque qualidade. Então, se você respondeu valor, isso nos leva à pergunta final. Isso melhorará a sua vida? Se a resposta for sim, uma compra consciente e intencional, vá em frente. Mas se a resposta for não, provavelmente o objetivo é impressionar alguém, acabar com o tédio ou buscar uma dose de dopamina. Não vale o seu dinheiro. Depois de passar por esse processo algumas vezes, você conseguirá se decidir se vale a pena comprar algo ou não, mesmo sem pensar conscientemente nas perguntas. Elas apenas fazem com que sua mente trabalhe da maneira correta. Lembre-se de que não se trata de ficar apertado, trata-se de ser intencional. Os últimos 10% de sua renda devem ser destinados a recompensas. Esses são os 10% que mantêm você são. Sejamos honestos. O dinheiro não se trata só de crescimento, estabilidade e itens essenciais. Você também pode se divertir com ele. A maioria ignora isso completamente e depois se pergunta por que economizar parece tão inútil. À medida que envelheci, percebi que são as pequenas coisas que te reabastecem e te lembram por que você está fazendo toda essa coisa chata de disciplina financeira. Isso é apoiado pelos fatos. 92% das pessoas dizem que gastam muito depois de economizar intensamente, porque economia sem recompensa rapidamente começa a parecer um castigo. É exatamente por isso que esses 10% existem. Não é uma desculpa, é uma estratégia. É como fazer uma refeição açucarada. É o que torna toda a sua dieta financeira confortável e, o mais importante, sustentável. Mas para maximizar seu impacto, você precisa ser estratégico na forma como o utiliza. Então, a primeira etapa é torná-lo livre de culpa. Para tornar algo livre de culpa, você precisa ver o valor disso. A verdade é que você pode gastar seus 10% com o que quiser, mas algumas categorias são mais valiosas do que outras, o que deve torná-las mais livres de culpa.
A primeira categoria é a de férias, como viagens ou apenas escapadas de fim de semana. Isso é valioso porque você está comprando lembranças que duram para sempre. Também é uma ótima maneira de desestressar. Quando eu estava construindo meus negócios na juventude, ignorei completamente a importância de férias, o que me levou a ficar muito doente. Os médicos me diagnosticaram com herpes zoster causada pelo estresse. Eles recomendaram que eu tirasse férias e foi então que fiz a minha primeira viagem para esquiar. Eu me diverti muito. Desde então, tenho como prioridade tirar férias todos os anos. Em vez de ver isso como um desperdício de tempo ou dinheiro, agora vejo como um investimento na minha saúde, porque me ajuda a me manter em forma e, o mais importante, evitar que eu me desgaste novamente. O próximo são os hobbies. Pode ser pintura, jogos, fotografia, pilotar aeromodelos e a lista continua. Isso é valioso porque mantém sua paixão. Você nem sempre faz o que gosta no trabalho, então fazer isso no seu tempo livre ajuda a manter o ânimo para que possa trabalhar mais e por mais tempo. Em seguida, vem as saídas à noite, jantares, shows e experiências. Essa é a outra coisa que ignorei em meus primeiros anos e foi um grande erro, pois acabei perdendo a maioria dos meus amigos. Ter uma rede social forte é muito importante, especialmente nos dias de hoje. Por fim, temos os presentes. Não estou falando de presentes para si mesmo, mas para seus entes queridos. Este é outro item que ignorei. Você pode ver como a maioria das coisas que ensino nesses vídeos vem do fato de eu ter aprendido com os meus erros. Na época, eu estava concentrado em alcançar minhas metas, abrir negócios e aumentar os investimentos. Muitas vezes me esquecia de aniversários e ocasiões especiais. Eu estava tão concentrado no futuro que negligenciava o que importava no presente. A verdade é que nunca me importei muito em receber presentes. Não tinha muita coisa que eu queria, mas foi só quando me casei com minha esposa e começamos a trocar presentes de aniversário que eu finalmente entendi. Os presentes não têm a ver com o item, eles têm a ver com o pensamento, a conexão e os relacionamentos que fortalecem. A segunda etapa é preparar a diversão. Eu recomendaria abrir uma conta bancária separada e chamá-la de pote da alegria. Não precisa ser um banco novo. Na verdade, você pode ter várias contas correntes no mesmo banco e fazer com que todas elas apareçam no aplicativo do seu banco, o que facilita muito as coisas. Então, configure uma transferência automática de 10% do que você ganha a ser depositado nessa conta todo mês. Assim, se você ganhar 2.000, envie 200. Se você ganhar 10.000, envie 1.000. Não importa o valor, a porcentagem é o que mantém sustentável. Apenas certifique-se de não trapacear. Você não pode simplesmente encher a conta com crescimento, estabilidade ou itens essenciais quando ela estiver baixa. Se você chegar a zero, terá de esperar até o próximo mês. Quando você sabe que esse dinheiro divertido é limitado, procura maximizá-lo da melhor maneira possível. É exatamente assim que você protege suas metas sem sentir que está perdendo alguma coisa toda vez que seus amigos sugerem um jantar ou você desiste de algo em uma loja que realmente gosta. A terceira etapa é priorizar as experiências. Se você não tiver um pote de alegria particularmente grande no momento, priorize as experiências acima de qualquer outra coisa. As pessoas sempre me dizem nos comentários: para que você está economizando? Você vai morrer com todo esse dinheiro. E eu entendo. De fora, pode parecer que estou me privando, mas a verdade não estou. Apenas gasto de forma diferente da maioria das pessoas. Não preciso de uma garagem cheia de carros ou prateleiras cheias de itens de grife. Essas coisas podem parecer ricas, mas não me fazem sentir rico. Meus 10% vão para coisas que eu realmente me lembrarei, como uma viagem para esquiar com minha esposa, um ótimo dia na Universal Studios com meu filho, um encontro com vocês em Nova York e um fim de semana jogando golfe com meus amigos. Então, aí está. Toda a regra dos 25, 15, 50, 10. Se quiser saber como ganhar $10.000 sendo estudante, vou deixar esse vídeo aqui em cima. Mas não clique nele ainda. Não deixe de se inscrever se quiser aumentar sua riqueza, está bem? Vejo vocês bem aqui.